Se eu falar pra vocês que essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, vocês vão acreditar em mim? Porque eu mal consigo acreditar no que eu tô falando. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje vim trazer um vídeo parecido com o vídeo de Novembro 9 que eu trouxe 2 semanas atrás, que é contando a história do livro pra vocês. Então eu faço a leitura e venho comentar com vocês tudo que acontece na história, caso tu tenha curiosidade sobre o que acontece, mas tá com preguiça de ler. Porque tem uns livros que a gente quer saber o que tá acontecendo para participar das conversas, mas não quer ler ele, né? E o livro em questão que a gente vai fazer isso hoje é o livro As Líderes de Torcida, da Carrie Thomas. Foi minha primeira experiência lendo a autora. Quando eu comecei a ler, eu fiquei, cara, tem umas coisas assim, umas pontas soltas aqui, que no final juntou tudo. E vou comentar com você sobre toda a história desse livro. Então, o livro começa com a Mônica, que é a protagonista, descrevendo a casa que ela mora. Ela fala que é uma casa sem personalidade, sem vida, tudo meio bege, gigantesca. E também comentando ali sobre a estrutura familiar dela, que é ela, a mãe, o padrasto, que é o Tom, e o filho, que é o Peter, que é o filho dos dois, né? A Mônica, a princípio ali, ela é filha do primeiro casamento da mãe, mas ela não fala com o pai, não tem relação com ele. É coisa de pai, né? Divorciou e esqueceu que tinha filho. E assim, ela fala o tempo todo no livro que o Tom é o padrasto dela, mas este homem é o pai dela. Esse homem é um pai pra ela, tá? Pai de criação. Quando o livro começa, a Mônica, ela tá voltando pra casa depois do teste pra fazer parte da equipe de dança do colégio pra continuar, porque ela já faz parte. Ela tá com muita dor, então quando ela chega, a família tá jantando. Ela tá com muitas cólicas, assim. A mãe dela deixa ela subir pro quarto antes e vai até ela pra, né, ver se ela tá tudo bem. E não é dito nesse momento, mas fica subentendido que naquele final de semana a Mônica passou por um aborto. Então, a mãe dela pergunta por que ela não comentou com o Matt, que é o namorado dela, o ex, na verdade, sobre isso, que ela não precisava ter passado por isso sozinha. E ela fala que é porque o filho não é do Matt. Eles terminaram assim, que ele foi pra faculdade há poucos meses atrás. Aí a mãe dela fala que espera que essa dor sirva pra ensinar algo pra ela. E ninguém, tipo, sabe que isso aconteceu, tá? Ninguém sabe que a Mônica realizou o aborto, a não ser ela e a mãe dela. Aí no dia seguinte, ela vai pro colégio, ela fica esperando de manhã, então a melhor amiga dela, que é a Rachel, busca ela. A Rachel busca ela e depois a Alexa. As três fazem ali um trio de best friends forever and ever. E quando elas chegam no colégio, como tá chovendo esse dia, tá tendo goteira no ginásio. E a Alexa comenta que a escola tá parecendo um gueto. E isso incomoda um pouco a Mônica, que ela fica, a Alexa nem sabe o que é um gueto de verdade. Até porque dá a entender ali que o colégio... Não entender não, né? Acho que é dito que o colégio é um colégio de elite da cidade. E as três, elas estão indo a caminho da secretaria para ver a lista dos nomes das pessoas que vão fazer parte da equipe de dança. E elas passam por um corredor que a Mônica disse que sempre evita. E nesse corredor ali tem as prateleiras com todos os troféus que o colégio já ganhou em competições de esportes. E ali tem uma foto da Jennifer, que era a irmã mais velha da Mônica, e das 5 amigas dela. Das 4 amigas dela. Elas eram um grupo de 5 amigas, que era a Jennifer, a Juliana e a Susan, que elas eram amigas há muito tempo, e que depois que elas entraram no ensino médio, elas ficaram amigas da Bethany e da Colleen. E, basicamente, essas 5 meninas, elas eram as líderes de torcida. A foto estão todas elas felizes, sorridentes. Foi no primeiro jogo da temporada. E a Mônica comenta, essa foto foi tirada no primeiro jogo da temporada. Mal sabia as pessoas que depois elas morreriam todas. Gente, só um detalhe que eu achei engraçado enquanto eu lia o livro, é que eu acho que a autora desse livro é fã de Friends. Porque tem a Mônica, que é a protagonista, a Rachel, que outra personagem ali. A mãe da Mônica se chama Phoebe. E a irmã dela se chama Jennifer, que é o nome da atriz que fez a Rachel em Friends, né? Então, eu acho que a autora é fã de Friends. Inclusive, aqui na descrição vai estar uma lista com todos os personagens, o que eles são no livro, porque, já adiantando, é muita gente nesse livro. Então, as meninas chegam na secretaria, que é normalmente onde fica as listas, só que tá ali que a lista vai ser divulgada só ao meio-dia. Então, basicamente, a treinadora delas estava em dúvida de quem entrava ou não. E a Mônica estava muito preocupada, porque quando ela foi fazer ali o teste, ela estava com muita dor. Então, ela sente que ela não foi tão bem. E ela fica, será que eu caí fora? Aí, como a lista não tem, basicamente, elas amigas vão pra aula. E assim que a Mônica entra na sala,
professor fala que o diretor está chamando ela. Então, ela vai lá, encontra o diretor e ele comenta que a professora de saúde da escola, que era a mãe da Colin, uma das líderes de torcida que faleceu, está pensando em fazer uma cerimônia de homenagem às meninas, porque aquele ano vai completar 5 anos da morte delas, e ela quer fazer antes do homecoming. E o homecoming é um evento do colégio com competições, dança, enfim, jogos. É basicamente uma gincana e que acontece no início do ano letivo deles, por lá. A Mônica, ela fica meio em dúvida se ela participa ou não, porque ela não gosta de, tipo, ser conhecida como a irmã da Jennifer, que, né, morreu. E a gente descobre, então, nesse capítulo, as mortes das meninas não aconteceram todas juntas, sabe? Primeiro foi a Colin e a Bethany, que faleceram em um acidente de carro, que o carro sofreu uma hidroplanagem e que foi horrível esse acidente, que foi difícil de identificar qual menina que era qual, e que até mesmo quando chegou lá os peritos, os legistas, um deles passou mal e vomitou na cena, tão terrível que foi. Depois disso foi a Susan e a Juliana, elas estavam na casa da Susan depois do homecoming, e o vizinho da Susan atacou as duas e acabou estrangulando elas até a morte. E a Jennifer era pra estar lá na casa com elas, só que ela não pôde ir no homecoming daquele ano porque a Mônica passou uma faringite pra ela. Então ela tava em casa e que todo mundo via a Jennifer como a sortuda. Era pra ela ter morrido naquele dia também, mas ela não faleceu. Só que a Jennifer, depois de alguns dias, ela cometeu suicídio. Isso pra Mônica sempre foi muito estranho, porque ela falou que a Jennifer era uma pessoa cheia de planos pro futuro, uma pessoa muito feliz, e que isso nunca ficou muito bem esclarecido pra ela. Aí quando ela sai da sala do diretor, ela não volta pra aula, ela vai no banheiro. Só que a Mônica, ela não usa o banheiro dos alunos, porque a secretária, essa parte do livro ficou meio confusa pra mim, eu não lembro muito bem. Mas a secretária, eu acho que é amiga do Tom. E o Tom, ele é policial na cidade. A secretária dá pra Mônica a chave do banheiro dos professores, que é mais limpo, tem menos gente, enfim. É um banheiro melhor. Então ela dá essa chave pra Mônica usar. Quando a Mônica vai, o banheiro tá trancado. Ela tá esperando ali quando ela vê alguém entrando no colégio. E ela reconhece o Jimmy, que era o melhor amigo do Matt. Então ela tenta, tipo, se esquivar, ela até anda alguns passos tentando fugir, mas o Jimmy vê ela, chama ela pra conversar, e nisso ele dá oi pro Brandon. O Brandon, ele é o novo treinador ali do clube não, né, da equipe de corrida masculina. Não é bem esse o nome do esporte, mas eles ficam correndo pelo colégio. E a gente descobre que o Brandon e a Mônica tiveram um caso, porque no verão daquele ano, a Mônica começou a trabalhar num clube que tinha na cidade. As tarefas dela eram basicamente, tipo, levar as crianças para atividades dela, para as piscinas, tomar cuidado ali dos filhos dos sócios. E o Brandon, ele trabalhava na piscina. Então, eles começaram a conversar, a se aproximar. Nesse meio tempo, a Mônica terminou com o namorado, e então um dia ela ficou até mais tarde para ajudar o Bruno a limpar a piscina. Ele foi deixar ela em casa e eles ficaram. Eles ficaram mais 2 vezes e ninguém ali dos dois sabe a idade do outro. Só que a Mônica acabou engravidando dele. Ela foi na ginecologista depois. A gineca perguntou quando tinha sido a última menstruação dela. Ela falou que não lembrava, então ela fez o teste, deu positivo. E a mãe dela levou ela em um outro médico para ela realizar o aborto. E a Mônica lembra que durante o final de semana o Brandon tava mandando mensagens para ela que ela nem visualizou e que devia ser dele falando que conseguiu um emprego ali no colégio. E daí ela se arrepende de não ter visto essas mensagens. Aí, enfim, né, eles não se conhecem, agem normal, a Mônica entra no banheiro, vomita, aí ela vai na enfermaria, fala que tá passando mal, a mãe dela busca ela, a mãe dela fica meio, tipo, ai, como assim tu passou mal? Ela e a mãe dela têm uma relação meio fria. Então, inclusive, quando elas estão indo pra casa, a mãe dela até dá uma freada, assim, meio brusca no carro. E daí a Mônica desmaia nessa freada. Enfim, ela deixa a Mônica em casa, dá alguns remédios pra ela. Só que a dor da Mônica não passa, ela continua com muita cólica. E ela lembra, então, que o Tom tem no escritório deles alguns analgésicos mais fortes, que tem que fazer uma cirurgia. Ela vai no escritório dele e começa, tipo, a procurar esses remédios, e na primeira gaveta, assim que ela abre, ela encontra 4 envelopes, todos com a mesma data, que é 7 de novembro, e endereçados para a antiga casa deles. E a data chama a atenção da Mônica porque foi o dia em que a irmã dela tirou a vida. Então ela abre os envelopes e dentro de todos eles tem a foto das líderes de torcida, que é a mesma foto que tem do colégio, e tá escrito: acho que não foi ele,
ligue os pontos. A Mônica, ela fica meio intrigada com isso, ela começa a vasculhar, tipo, mais as gavetas, e tem uma gaveta que tá trancada, ela tenta procurar a chave, assim, mas não acha, e ela escuta o carro da mãe voltando pra casa, então ela vai pro quarto dela. A Mônica, ela não vai no colégio no dia seguinte, ela fala pra Rachel que tá doente. A Rachel manda uma mensagem falando que as 3 passaram, elas vão continuar na equipe de dança. E de noite, então, a Mônica começa a pesquisar mais sobre as mortes da Juliana e da Susan, porque elas foram atacadas dentro da casa da Susan, então tinha notícias sobre o assunto. E a Mônica, ela sempre soube de que o Tom, né, foi o primeiro a chegar à cena do crime junto com o Mike, que era o parceiro dele na delegacia, e é até nesse momento do livro. Então ela sempre soube a história de que o Jack, que foi considerado o assassino das meninas, atacou o Tom e o Tom disparou contra ele, dando um tiro nele, que foi fatal pro Jack. E essa era sempre a história que ela soube. Só que pesquisando, ela descobre que não, que o Jack, inclusive, estava no quarto dele no momento em que o Tom atirou. E que estava abrindo uma gaveta, que naquela gaveta foi descobertas fotos da Susan tomando banho de sol no pátio. Ela tinha, tipo, 15 anos. E a Mônica fica muito chocada, porque ela sempre acreditou que o Tom tinha agido ali como legítima defesa. E, na verdade, fica provado que não. Tipo, ele atirou contra o Jack, que estava desarmado, que não tinha arma nenhuma ali. Ela até continua pesquisando para ver se tem outras versões sobre isso, mas ela não acha nada até que o Tom bate na porta do quarto dela para ver se ela estava dormindo ou não, porque o Mango, que é o cachorro da família, estava arranhando a porta. A Mônica não estava conseguindo dormir, estava fazendo coisa da escola, e ela só para, tipo, tá tarde, vai dormir. Aí, durante o almoço no colégio, no dia seguinte, a Mônica tá ali com as amigas dela conversando, e a Alexa levanta pra comprar uma coisa. Então a Rachel fala que a professora de saúde meio que encurralou a Rachel pra ajudar ela na cerimônia, porque a Rachel era prima da Bethany, apesar dela não gostar da Bethany, e que ela não conseguiu dizer não, porque a professora literalmente encurralou ela. A Mônica disse que não tinha dado resposta se ia ou não ajudar, e ela tenta jogar um verde pra Rachel, falando: ai, tu não acha que talvez tenha ficado um pouco estranha a resolução das mortes das meninas? Mas a Rachel, tipo, diz que pra ela não tem nada estranho naquilo. Aí elas vão, né, pra aula ali da equipe de dança, e a professora, a treinadora delas, na verdade, é super rigorosa com as meninas, então ela chama a atenção da Rachel porque tem um salto ali que ela não tá dominando. E tem uma nova membro, né, quer dizer, tem várias outras membros na equipe, mas uma específica que é a Ginny, que é uma menina que a Mônica já conhece, assim, de longe. Elas têm a mesma idade, mas anos atrás ela fazia aula de acrobacia junto com a Jennifer em um outro lugar ali da cidade. E a Jennifer tinha comentado uma vez que a professora delas ficava muito irritada com os pais da Ginny, porque elas era, tipo assim, a última aula do dia da noite. Ou seja, quando todo mundo ia embora, a professora podia ir também. Só que os pais da Jenny sempre demoravam muito pra buscar ela. Teve dia de demorarem 40 minutos pra buscar ela. Até que teve um dia em que a Jennifer se recusou a ir embora até os pais da Jenny irem buscar ela pra não deixar a Jenny sozinha. Aí a Mônica, a mãe, tiveram que ficar esperando 20 minutos até os pais dela aparecerem. E quando elas estão terminando ali o treino delas, os meninos ali da corrida ali, eles passam por elas, porque o horário de aula deles é igual, é o mesmo. E as meninas ficam super encanadas no Brandon, até que uma das alunas fala: mas o Brandon tem namorado, nem adianta muito a gente ficar aqui. A Mônica fala: como é que tu sabe que ele tem namorado? Porque ela não sabia que ele tinha. Ela falou que viu ele no shopping de mão dada com uma menina. E a Mônica fica com aquela pulguinha atrás da orelha, mas... enfim, elas terminam o treino, ela fala pras amigas, porque ela, Rachel e Alexa vão juntas e voltam juntas do colégio. Então, ela fala que vai pegar uma coisa no armário dela e ela vai conversar com o Brandon na sala dele. E ela já chega perguntando: tu tem namorada? E ele fala que ele tem agora, que essa namorada dele, eles namoravam fazia um tempo, só que ela se mudou da cidade e eles romperam nesse período, e agora que ela voltou, eles estão juntos. Quando ela sai da sala do Brandon, ela vê que a Ginny estava ali perto, e que poderia ter escutado tudo, além de ser um pouco estranho. A Mônica, que nem tem aula com o Brandon, tá ali na sala conversando com ele. Aí a Ginny fala: eu perdi o ônibus, estou esperando minha mãe vir me buscar. Aí em casa, a Mônica, ela não consegue parar de pensar na gaveta trancada no escritório do Tom. Ela fica pensando: o que será que ele tá querendo esconder aí? Sendo que poderia ser literalmente só, tipo, documentos, né, importantes. Mas ela consegue arrombar a gaveta, assim. Arrombar não, ela destranca com um grampo e encontra o celular da Jennifer. Só que nisso ela escuta
a porta abrir de casa e o Tom entrar. Então ela só fecha a gaveta, deixa bem encostada, guarda o celular no bolso. O Tom fala que chegou mais cedo porque a mãe da Mônica tava ligando pra ela pra avisar alguma coisa e a Mônica não tava atendendo, então ele foi pra casa ver se tava tudo certo. Aí a Mônica ela sobe pro quarto e ela encontra um carregador antigo pra botar o celular da Jennifer pra carregar e ela abre o celular, vê que tá sem senha, que meio que prova que o Tom mexeu no celular porque tinha senha antes e ela vai dar uma vasculhada, entra no histórico de ligações e vê que minutos antes da Jennifer morrer, ela tinha ligado pra alguém, tinha conversado com alguém e era um número desconhecido. Então a Mônica salva o número no próprio celular e manda uma mensagem pra pessoa. Ela manda uma mensagem falando que a pessoa foi a última a conversar com a Jennifer antes de falecer. A pessoa pergunta quem que é que tá mandando mensagem pra ela. Ela responde que é irmã da Jennifer, pergunta, tipo, quem que tu é? A pessoa fala que isso não importa e que é pra Mônica tomar cuidado. Aí a gente tem um flashback do passado de 5 anos antes, pelo ponto de vista da Jennifer, que ela tá no treino ali das líderes de torcida, e no momento do intervalo delas, ela vê que a Juliana tá conversando com a Carly, que a Carly é uma aluna nova no colégio, e a Jennifer não gosta dela porque uma vez ela tava numa feira que tava na cidade e ela viu a Carly saindo do banheiro, tipo, esfregando assim o nariz, deu a entender que a Carly tava se drogando lá dentro. Só que ela nunca conversou sobre isso com ninguém, nunca contou isso. E a Juliana e a Carly estão próximas. Aí ela pergunta pra Susan desde quando as duas são amigas. E a Susan fala que foi no verão porque as duas foram pro mesmo acampamento. E as duas estão insistindo muito para a treinadora, que é a Ellie, deixar elas fazerem uma manobra ali que se chama mergulho do cisne, porque elas aprenderam no acampamento. E a Ellie diz que a pessoa que ensinou aquilo para elas era muito responsável porque não é um movimento permitido, líderes de torcida do nível de ensino médio. Elas mostram um vídeo de como que seria esse movimento. Aí no dia seguinte, então, quando a Rachel busca a Mônica recebe uma resposta dessa pessoa falando que ela não pode confiar em nada do que o Tom diz. Ela continua tentando descobrir quem que é, a Rachel e a Alexa ficam tentando ver se é dela, achando que ela tá de namoradinho. A Mônica fica meio braba com isso. Aí o dia de aula transcorre normal, só que no final do dia a Rachel não vai poder dar grana pra elas, porque ela tem uma tutoria pra fazer, então vai ficar 1 hora mais no colégio. E a Mônica então volta de ônibus, e no ônibus ela senta lá da Ginny. Ela tenta puxar um papo, só que a Ginny é bem quieta assim. Aí ela fala, tipo, eu sei que tu viu saindo da sala do Brandon e tudo mais. E a Ginny fala que não é pra ela se importar, que tá tudo certo. A Ginny não poderia cagar mais pra essa situação. Então a Mônica, em casa, ela procura uma matéria antiga que saiu 1 ano depois de todas as mortes das meninas, que foi uma jornalista que foi na cidade, conversou com várias pessoas e meio que botava em xeque-mate a investigação da polícia, esse artigo, porque parecia que ela estava falando a verdade, que ela tinha informações de dentro da polícia. Então a Mônica manda uma mensagem para a jornalista, se apresenta, né, como a irmã da Jennifer, e ela pergunta se as duas podem, sair pra conversar. A jornalista, que se chama Daphne, aceita. Então elas vão tomar um café. E lá a Daphne conta que ela conversou com muitas pessoas, que ela tinha fontes, de dentro da polícia. E que certas coisas não estavam batendo na investigação. Principalmente o fato de que o Jack foi considerado suspeito pela morte das meninas, mas ele não tinha nenhuma roupa com sangue. Não tinha evidências de que ele era culpado, a não ser o fato de que ele tinha essas fotos da Susan e também o fato dele já ter uma ficha criminal, porque quando ele tinha 21 anos, ele namorava uma menina de 17 e que o pai da menina descobriu e denunciou ele. E no momento das mortes, o Jack tinha uns 30 anos, tá? Essas informações ficam assim martelando na cabeça da Mônica e no final de semana, então, ela vai na casa da Rachel ajudar ela a treinar o salto que ela não consegue. E ela vai no banheiro e começa a conversar de novo com a pessoa misteriosa, falando que não sabe se pode confiar nessa pessoa porque ela não tem nenhuma prova. A pessoa fala, tá, então quando chegar em casa, vai na casa da frente, que eu vou deixar lá uma prova de que tu pode confiar em mim. E a casa da frente, ela é uma casa que tá em construção, assim, há anos. A construção começou e nunca terminou. A Mônica, ela pega o cachorro, o Mango, que ela pensa, se tiver uma pessoa ali que eu não posso confiar, o Mango vai latir. Então ela entra na casa, vê que tem marca de pegadas assim na poeira, significando que
alguém estava ali. E ela encontra um envelope na janela, e quando ela abre esse envelope, tem ali um bilhete que tem 2 letras diferentes. A primeira letra tá escrito "Eu não estou bem". A Mônica reconhece como sendo a letra da Jennifer. Aí embaixo tem uma pessoa respondendo, quer conversar sobre? E a Jennifer respondendo sim. A Mônica ela fica abalada com isso, então quando ela chega em casa, ela vai no porão, vê as coisas da Jennifer que estão guardadas e ela encontra dentro de um livro um poema com a mesma caligrafia da pessoa. Ali parecia que a pessoa era super apaixonada na Jennifer, o que faz a Mônica achar que a irmã dela tinha um stalker. Isso deixa a Mônica assustada porque se foi a pessoa que enviou antes os bilhetes todos os anos de morte para casa antiga e agora sabe onde elas moram, isso poderia ser perigoso ali para ela. Aí na manhã seguinte, então, a Mônica tá na cozinha com a mãe e com o Tom e ela pergunta se eles poderiam colocar câmeras de segurança na casa porque ela não se sente segura quando ela tá sozinha. Aí a mãe dela, super grossa, fala, mas quase nunca tu fica sozinha e sai da cozinha. E daí o Tom, ele fala, tem pensado sobre a morte das meninas. Ele conversa com ela, fala que não tem com o que se preocupar porque não tem mais risco. A pessoa que matou as meninas está morta agora. Aí a Mônica sai passear de novo com o Mango naquela manhã. E quando ela tá passando pela rua, ela passa pela casa da Ginny. Ela vê que a Ginny tá ali no pátio, então ela chama a Ginny pra acompanhar ela. E pergunta pra Ginny, tu viu alguém entrou naquela casa ali em construção? A Ginny diz que não fala nada e comenta que ela gostava muito da Jennifer porque muitas pessoas eram cruéis com a Ginny e a Jennifer sempre foi muito querida com ela. Aí então no dia seguinte a Mônica ela vai conversar com o professor de inglês do colégio, perguntar se na turma dele ele lembrava de alguém que tinha uma relação próxima com a Jennifer, se fosse algum menino, então ele abre a lista chamada antiga e chega no nome do Ethan. Aí a Mônica mostra o poema ao professor e ele reconhece a letra como sendo do Ethan, e daí ele fala que o Ethan costumava sentar atrás da cadeira da Jennifer. A Jennifer era muito querida com ele, que era uma das poucas pessoas queridas com ele, na verdade. Ele comenta também que esse aluno, ele era super, introspectivo, sabe? Usava preto, tava fone de ouvido, mas que ele e a Mônica parecia, ele e a Jennifer, na verdade, pareciam, cidade boa. Aí a Mônica pergunta se ele sabe o que aconteceu com o Ethan depois da formatura. O professor fala que o Ethan, na verdade, não se formou, porque ele foi expulso antes disso, porque ele fez uma lista de alunos que seriam alvos dele, e botou o nome de todas as líderes de torcida. E que uma aluna, viu ele fazendo essa lista, então foi comentar com o diretor, aí o colégio expulsou ele. Aí a Mônica, ela percebe que ela precisa, dar um rosto ao nome, saber quem é essa pessoa. Então ela vai na biblioteca, só que a bibliotecária fala que não é lá que ficam os anuários, é na sala de design gráfico. A Mônica vai até lá, e quem está lá é a Ginny, que ela faz essa aula. Então tem a sala ali com os computadores que os alunos ficam, e dentro tem uma outra sala que é da professora. A Mônica fala que queria ver ali os anuários antigos, e a Ginny, deixa ela entrar na sala da professora que ela tem acesso, até que a Mônica encontra a foto do Ethan. Então é um cara normal, pálido, loiro. A Ginny percebe que a Mônica tem uma reação meio estranha, pergunta se tá tudo bem, e ela fala, olha, eu quero falar contigo sobre, só que não aqui. Então as duas vão pro pátio. E quando elas estão lá no pátio, inclusive, tem alguns dos meninos ali do grupo de corrida jogando frisbee. E um deles acerta de propósito a Ginny. E nisso o Jimmy, ele está vindo pegar, pede desculpa. E a Mônica fala pra Ginny, esse Joey é um idiota, ele jogou o frisbee em ti de propósito. E a Ginny fala, eu acho que ele fez isso pro amigo dele ter uma desculpa de vir aqui, falar contigo. Aí a Mônica percebe que um dos motivos pelo qual ela sente grande afinidade com a Ginny é porque a Ginny lembra ela a Jennifer, no sentido de ela ser muito gentil com as pessoas, porque a Jennifer era conhecida por ser uma pessoa muito gentil. Então ela conta pra Ginny tudo o que aconteceu, desde que ela achou ali os envelopes, a pessoa que ela tava conversando. A Ginny acredita nela. E ela fala, dá pra pensar que talvez as mortes não tenham sido coisas isoladas, tudo esteja meio interligado entre si. E a Mônica fica com isso na cabeça, que ela não tinha, pensado nessa possibilidade. Então, quando ela chega em casa, ela conversa com o Tom, pergunta sobre o Ethan, que, ele chegou a ser entrevistado e tudo mais, pela polícia, pegando depoimento. E o Tom fala que seria impossível o Ethan matar as meninas, porque a Juliana e a Susan foram estranguladas, e tu tem que ser muito forte pra conseguir estrangular uma pessoa, principalmente porque o Ethan era um menino super magrinho e a Juliana e a Susan estavam em uma ótima forma física, então elas
teriam conseguido se defender muito fácil. E que teria que ser alguém mais forte que elas, maior. Só que os dois estão conversando, meio que eles começam a brigar. O Tom eleva o tom de voz com ela e diz que é pra ela esquecer esse assunto porque a pessoa que matou as meninas está morta. Aí fica aquele clima de bosta e daí o Tom volta assim ao normal e fala pra Mônica escolher o que eles vão jantar, meio que dando a entender que a conversa encerra ali. Aí a gente tem um flashback da Jennifer, de novo, 5 anos atrás, que ela tá esperando a Juliana pra elas entrarem em uma aula que elas faziam juntas, que era a única aula que elas tinham. E nisso, ela vê que a Juliana tá vindo com a Carly, mas a Carly, tipo, se despede e sai. E ela fala, não sabia que tu tinha essa aula junto com ela. E a Juliana fica super defensiva e fala, qual que é o teu problema com a Carly? A Jennifer fala que, tipo, não tem nenhum problema. A Juliana fala, então tá. E daí elas entram na sala, brigadas, assim, nesse clima. Aí o professor passa uma atividade e a Jennifer não consegue se concentrar. A única coisa que ela faz é escrever no caderno, eu não estou bem. Aí quando ela percebe isso, na hora de sair, ela, tipo, arranca a página, vai jogar no lixo. Aí ela tá no armário dela, uma pessoa cutuca ela, é o Ethan. Ele diz, tu tipo, deixou cair isso. E entrega, o papel que ela jogou fora. E quando ela abre, tá ali a resposta dele, que é, você quer conversar sobre? Que é o bilhete que anos depois, então, a Mônica recebe. Aí depois disso, a Jennifer, ela vai almoçar com as amigas. Tem ali a Colin e a Bethany. E um menino ali que a Bethany tá ficando. Só que fica um clima meio bosta, assim. Porque todo mundo sabe que esse cara, que é o Mark, tem uma queda pela Jennifer. Colin pergunta se tá tudo bem com a Jennifer, que ela tá com uma cara de choro. A Jennifer fala que tá, tipo, ela só tava se sentindo, tipo, com febre. E a Bethany fala, nossa, tipo, tu tá horrorosa. E ela faz isso só pra provocar a Jennifer e o cara achar que ela está horrorosa ali. Aí, nesse momento, tipo, alguém da mesa comenta que o Ethan tá pagando o cofrinho. E o Mark, então, começa a pegar algumas moedas e jogar na direção do Ethan pra ver se acerta. O Ethan não se importa muito, mas logo em seguida ele levanta com a bandeja, com a moeda assim na mão, chega no Mark e fala, eu acho que tu deixou cair isso. Sem mostrar nenhuma bala. E o Mark pega, tipo, dá um tapa assim na bandeja dele, e todas as comidas que estavam ali, tipo, restos, caem e sujam o Ethan. Mas o Ethan só dá um sorrisinho pra ele, e o Mark pergunta, qual que é o teu problema? O Ethan, então, ele sai, e antes dele, tipo, sair do refeitório, a Jennifer percebe que ele fez o sinal de arma com a mão. Então, de volta pro presente, o Tom, no final de semana, leva a Mônica ali para um stand de tiro, que ele fala que, sabe que ela não tá se sentindo muito segura e que talvez aprender sobre isso ajude ela a melhorar. Então, eles vão com o Mike e a Mônica, ela, tipo, erra tudo, enquanto o Tom, ele acerta todos os alvos, até porque ele é policial, né? Mas a Mônica fala que não tá afim, tipo, de fazer aquilo, ela é meio, tipo, explosiva nesse momento. Ela fala que ela tá enjoada ainda do caminho até lá, porque é um caminho cheio de curvas. Então ela para ali de fazer os tiros e depois, quando eles vão almoçar, a Mônica pergunta no momento em que o Tom não está ali, que ele tá servindo do buffet, pro Mike sobre o Ethan. O Mike diz que conheceu, tipo, sim, o Ethan, que inclusive foi ele quem interrogou o Ethan anos antes, e que na lista do Ethan também tinha o nome dos jogadores do time de futebol ali do colégio, mas que o Ethan nunca foi considerado suspeito por conta de que, primeiro, ele nunca conseguiria matar as meninas, e segundo também porque meio que ficou entendido de que o Ethan só tava querendo uma forma de chamar atenção, porque o pai dele tinha abandonado a família, a mãe dele tava há anos muito doente, e que a polícia meio que assumiu que o Ethan só queria uma forma de chamar atenção. Aí, na segunda-feira, então, a Jennifer, a Mônica, na verdade, recebe uma mensagem da Jean pedindo para encontrar com ela na sala ali do design gráfico. Então ela vai, e a Jean mostrou fotos do homecoming da época ali das meninas, que foi, né, no dia em que a Susan e a Juliana faleceram, que ela achou essas fotos e ela tava observando, então ela mostra pra Mônica uma foto que é porque é normal, tipo, a Juliana ali super sorridente, mas quando tu vai passando as fotos, tu consegue ver ela, tipo, se afastando do grupo, e parece uma foto até que ela tá chorando. A Jean, então, bota essa foto num pendrive e entrega pra Mônica, e quando ela tá em casa, ela tá analisando bem as fotos, e ela percebe, então, que, tipo, a única pessoa que provavelmente saberia o porquê que a Juliana estava chateada seria a mãe dela, porque a Juliana e a mãe dela tinham uma relação muito boa. Então, ela vai no quarto da mãe e pega o celular da mãe, sem que a mãe esteja ali, né? Pra tentar achar o número da mãe da Juliana. Só que nisso o Peter entra no quarto e fica, tu tá no celular da mãe? E ele tá prestes a dedurar ela, mas a Mônica fala,
tem, tipo, $20 na minha escrivaninha do quarto. Se tu calar a boca e não falar disso, esse dinheiro é teu. Aí ele aceita esse negócio. E mais tarde, então, a Mônica liga pra esse número e conversa com a mãe da Juliana, que não mora mais na cidade, se mudou pra outro estado, inclusive, e pergunta se ela sabe, tipo, por que a Juliana estava tão chateada naquele dia. A mãe dela fala que não sabe, porque, mas que fazia uma semana que ela não via a Jennifer, porque a Jennifer e a Susan estavam brigadas e a Juliana meio que não quis se meter no meio, não sabia o motivo da briga. A Mônica fala que tem muitas perguntas com relação às mortes e a mãe da Juliana concorda, mas ela falou que depois de um tempo é como se tu ficasse, tipo, tateando no escuro, sabe? Que não adianta muito tu ficar atrás de respostas que não existem. Aí a Mônica, ela tá analisando, então, ali de novo as fotos, ela percebe uma menina de cabelo platinado e com um piercing no lábio. Ela liga pra Jeannie pra falar sobre porque essa menina tá ali perto da Juliana. A Jeannie está com os anuários antigos em casa e ela acha ali a fotinho dessa menina escrito Carly. Então a Mônica entra no Facebook e encontra a Carly, o perfil dela, que ela tá fazendo enfermagem numa universidade que é ali perto. Ela inclusive conversa com a Carly, fala que é a irmã da Jennifer, pergunta se tá tudo bem de elas conversarem sobre isso, que ela queria fazer algumas perguntas pra Carly. Só que no dia seguinte, ela vê que a Carly só visualizou as mensagens e não respondeu nenhuma. Então, ela tá no final de semana cuidando do irmão para os pais trabalharem. E a Jeannie liga pra ela e fala, olha, acabei de ver que a Carly fez check-in na biblioteca da faculdade. Não quer ir lá? Tipo, eu tô com o carro da minha mãe, a gente pode ir. Então, ela e o Peter vão junto com a Jeannie. Ela deixa o Peter dentro do carro, tipo, jogando no celular dela. E ela entra na biblioteca. Ela encontra a Carly. A Carly até, tipo, reconheceu, assim, a Mônica. Mas acho que essa conversa meio travada. E ela pergunta se ela conhecia a Juliana. Ela diz que não era próxima da Juliana. Era, tipo, mais uma conhecida. Então ela pergunta sobre o Ethan, se a Carly lembra dele. E ela fala que, tipo, lembra disso. Só que um detalhe é que de todas as líderes de torcida e jogadores de futebol, a Jennifer era a única que não estava na lista. E que quem viu o Ethan fazendo essa lista foi a Susan. E que ela, inclusive, viu a Jennifer deixando algo no armário do Ethan e contou tudo isso pro diretor. E que a Jennifer e o Ethan tinham sido amigos no 6º ano ali. E que quem tinha comentado isso com ela foi a Susan, ou seja, era uma pessoa de confiança que estava falando isso. A Mônica acha, tipo, essa história, assim, nada convincente, mas meio que dá a entender que a Jennifer e a Susan brigaram por causa dessa situação toda da Susan ter ido comentar com o diretor. Aí, quando ela volta pro carro, ela tá bem abalada com tudo isso, então os três decidem que vão no McDonald's. E ela conta, então, pra Jeannie sobre isso, e a Jeannie acha que, na real, talvez a Jennifer não estivesse na lista porque o Ethan não gostava dela, achava ela uma pessoa bacana. E então a gente tem mais um flashback da Jennifer em que ela, a Juliana e a Susan estão numa loja, tipo, provando vestidos pra algum evento que ia ter do colégio. E depois que elas saem, elas vão pro McDonald's, que é o mesmo que os personagens atuais estão. E a Susan então pergunta pra Jennifer, tipo, tu não tem nada pra nos contar, não? Aí a Jennifer diz que não, e a Susan admite que viu a Jennifer deixando um bilhete no armário dele. Só que a Jennifer fala que não foi nada demais aquilo, que ela tinha esquecido um livro na aula e que o Ethan devolveu pra ela. E essa conversa foi, tipo, num sábado, então na segunda, quando ela chega, tem um burburinho do colégio de que um aluno foi expulso e por planejar um massacre. Aí, pouco tempo depois, ela é chamada a tal do diretor. Então, estão lá o diretor, o orientador dela, que é o diretor atual no colégio, e o Tom. E eles perguntam pra Jennifer sobre a lista. A Jennifer diz que não entende do que se trata e que provavelmente ela, tipo, não tá na lista porque o Ethan não gostava dela. Ou porque esqueceu de colocar. Aí, quando eles saem da sala, o Tom fala pra Jennifer, ok, agora tu pode, tipo, me contar a verdade. E a Jennifer fala, tá, mas, tipo, eu já falei a verdade. Aí a Jennifer fica muito abalada com isso durante o dia, durante a manhã ali. Então, no almoço, ela manda uma mensagem pro Ethan pelo Facebook, pergunta, tipo, por que ele fez aquilo. E ele diz que ele fez no momento de raiva. E daí, quando a Jennifer sai ali da sala que ela tava conversando por mensagem com o Ethan, ela vê a Susan, só que a Susan ignora ela. E ela tem certeza que foi a Susan, então, que dedurou o Ethan e a Jennifer pro diretor.
Aí o flashback, ele avança pra noite comunitária, que é um evento que tem antes do homecoming no colégio, meio que tudo muito próximo ali. E a Jennifer tá cuidando ali da banca de bolos, de doces, junto com a Bethany e a Colin, enquanto o pessoal, tipo, estão fazendo, assim, outras coisas, sabe? Tipo, vendo as outras coisas. E a Bethany, então, pergunta pra Jennifer o que aconteceu entre ela e a Susan. A Jennifer fala que, tipo, não quer comentar sobre, mas a Bethany fica jogando lenha na fogueira, falando que a Susan deve ter ciúmes dela. E a Jennifer fala, não tem motivo, porque ela é mais bonita e mais inteligente que eu. E a Bethany solta, mas é porque ela tem que, tipo, se esforçar pra isso. E a Jennifer, então, pensa ali que, tipo, a Bethany, ela é uma péssima pessoa, na verdade, ela é bem cobrinha, porque ela fala mal de todo mundo pra todo mundo, inclusive da Colin. Ela sempre fica tentando, tipo, criar intrigas, sabe? Ela não é uma pessoa confiável. Então, chega outras das líderes de torcida pra ficar cuidando da banca. E a Jennifer, então, ela vai assistir uma apresentação de Kickline, da turma delas, o Kickline masculino, porque a Juliana foi quem fez a coreografia. Ela vê que a Susan tá ali na arquibancada assistindo também, mas ela vai sentar com outras amigas. E então, quando termina a apresentação, ela vai atrás da Juliana pra, tipo, dar parabéns pra ela, que foi uma apresentação muito boa. Só que a Juliana sumiu. E ela vê que uma das portas laterais do ginásio tá se fechando. Então ela vai até ali e sai no estacionamento. Ela vê de longe a Juliana e a Carly conversando. E a Juliana fala pra Carly, ai, mas, tipo, tua mãe não vai notar que sumiu. E ela fala, tipo, ai, não, minha mãe tem vários desses remédios. Não entender ali que elas estavam se drogando, até que apareceu uma picape preta do lado delas e as duas entraram. E a Jennifer tava atrás de um carro, tipo, escutando tudo isso. Aí, no domingo seguinte, a Mônica, ela vai de bicicleta até a rua que ela morava antes. A rua ficou conhecida como a Rua dos Horrores, porque a Jennifer faleceu ali, né? E elas moravam a 3 casas de distância da casa da Susan, que foi onde ela e a Juliana foram assassinadas. Então ela tá dando uma volta ali pela rua de bicicleta, vê uma ex-vizinha que tá limpando ali o pátio, ela se oferece pra ajudar, e pergunta pra ex-vizinha se ela se lembra do Ethan, que também morava por ali. Ele morava, tipo, na esquina da casa delas. A vizinha diz que lembra sim, lembra, tipo, que a mãe dele tava doente, que depois que ele foi expulso do colégio, uma prima, tipo, acolheu ele pra morar juntos. Só que ele acabou fugindo, tipo, depois que a mãe morreu. E meio que, tipo, ninguém sabia mais sobre o paradeiro dele. Aí, naquela rua, tinha um riacho que passava por trás da casa ali de onde a Mônica morava, e a Susan também. E ela para e ela percebe que no ponto ali do riacho, no ponto que ela tá, dá pra ver os fundos da casa da Susan e que dá pra ver também quem sai e quem entra. E ela percebe que se o Ethan tava ali, ele poderia facilmente, tipo, ter visto se alguém diferente entrou na casa. Ou até mesmo, tipo, ter saído ali antes da polícia ter chego. Aí ela manda uma mensagem pra ele perguntando o que ele tava fazendo ali no riacho na noite que as meninas foram assassinadas. E ele fala que essa é uma conversa que ele só tá disposto a ter pessoalmente. Então, no próximo capítulo, a Mônica e a Ginny vão até o lugar, que é uma cafeteria, que ele mandou pra ter conversa. Ela chama a Ginny pra ir com ela pra, né, tá mais segura. E o Ethan trabalha ali, então elas vão até o balcão. Ele pega um café, oferece algo pra elas, e eles vão sentar na mesa dos fundos pra conversar. E ele disse que tava caminhando ali naquela noite, que ele sempre, tipo, caminhava em lugares aleatórios por ali. E ele viu a Juliana, tipo, discutindo com alguém, né? Escutou ela falando, não me manda ficar calma, eu tô calma. E tipo, ele só achou que era uma briga, passou, tipo, reto, mas depois ele percebeu que ali foi, tipo, mais ou menos o horário em que ela faleceu. E daí a Mônica se liga que, tipo, o Ethan é a pessoa que todos os anos manda aqueles envelopes pro Tom. E ela pergunta pra ele se ele acha que as mortes estão interligadas, e o Ethan diz que sim. Aí o Ethan fala que, tipo, ele meio que só descobriu, assim, o horário da morte, que batia com o horário que ele tava caminhando, depois de um tempo, quando a notícia saiu na mídia, tipo, o horário e tudo mais, e que ele foi, então, na delegacia dar esse depoimento, só que o Tom interrompeu o depoimento que o Mike tava colhendo dele, e começou, tipo, a xingar muito o Ethan, falar que tava mentindo, que, enfim, esculhambar o Ethan. A Mônica fala, cara, não me parece muito uma coisa que o Tom faria. E o Mike diz, mas tipo, o luto faz isso com as pessoas. Porque nesse ponto, quando ele foi dar o depoimento, já tinha passado várias semanas e a Jennifer já tinha morrido. E ele reforça, tipo, o fato de que ele acha que as mortes estão interligadas e que na própria
época, o pessoal comentava, tipo, 5 amigas morreram no intervalo de menos de um mês. É muito estranho. E também ficou sabendo que antes da Colin e da Bethany morrerem, elas tinham parado numa loja de conveniência. Uns caras tinham mexido com o estacionamento, tipo, os amigos dele tinham visto, mas elas entraram no carro e saíram e uma picape seguiu elas. E que também, no dia da Susan e da Juliana, do falecimento delas, tinha uma picape parada em frente à casa delas. Inclusive, ele até comenta que, na época, tipo, a Bethany e a Colin, quando saiu as notícias sobre a morte delas, falavam sobre como elas estavam dirigindo em alta velocidade. Só que, apesar delas estarem em uma velocidade acima do permitido, ali era um lugar onde todo mundo corria. Então, elas não estavam tão fora do padrão que acontecia ali. E que ele acha muito estranho também o fato de que o Tom foi sempre o primeiro a chegar nos locais. E que se tem alguém que tem as respostas, é o Tom. Então depois a Ginny e a Mônica vão pra casa da Mônica. Elas começam a conversar sobre a possibilidade de acessar os depoimentos da época. Só que teria que, tipo, pedir por meio de lei, elas até investigam isso. Ou usar cartão de acesso do Tom para investigar as coisas, que ele tem um que ele usa em casa quando ele quer investigar algum caso, só que o cartão fica na carteira dele e ele tá sempre com a carteira dele. Então, não seria possível fazer com isso. Aí elas decidem ligar pra Daphne, que era jornalista, e perguntar, tipo, como é que ela sabia as informações. Então, a Daphne disse que ela tinha um informante dentro da polícia, porque neste caso específico da morte da Juliana e da Susan, tem essa rede de policiais, então vários policiais de estados diferentes se juntam para tentar resolver o caso, e que o policial, tipo, que ajudava ela, foi demitido, mas ele não era da cidade, ele virou detetive particular, e poderia, né, ajudar com alguma coisa, porque ele devia um favor pra Daphne. Aí elas decidem, tipo, guardar essa informação, porque elas acham que não vale a pena investigar o Ethan, porque meio que talvez não tinha nada e não era mais tão suspeito assim. E elas decidem, então, guardar esse favor pra depois. Então, a mãe da Mônica chega em casa, cumprimenta ali a Ginny, não reconhece a Ginny de anos antes. Pergunta se ela quer ficar pra jantar, mas a Ginny recusa porque ela vai jantar com a mãe dela. Aí, então, mãe da Mônica pergunta se ela não poderia, na sexta-feira, dormir na casa da Rachel ou da Alexa, porque eles iam ter um evento, que eles iam sair. O Peter ia dormir na avó. A Mônica pergunta, eu não posso ficar aqui em casa? E a mãe dela fala, mas não era tu que não gostava de ficar sozinha em casa, que não se sentia segura? Aí a Mônica aceita, né, tipo, tá, ok, vou dormir na casa de uma das minhas amigas. Aí no colégio e tudo mais, ela tá tendo meio que os preparativos do homecoming, e a Alexa comenta com a Mônica que o Jimmy quer, tipo, sair com ela, chamar ela pra ir junto com ele pro homecoming, pro baile que tem ali. Aí ela diz que não quer, tipo, se envolver com ninguém agora, e a Alexa fala, tipo, meu Deus, supera o Matt e tudo mais, só que o Matt é o menor das preocupações dela agora. Na verdade, não é nenhuma preocupação dela no momento. Ela comenta com a Rachel, com a Alexa, que ela não vai conseguir participar da noite comunitária porque ela tá muito mal em química e ela tem que, tipo, ficar em casa estudando pra melhorar a média dela. Aí a Alexa fica muito chateada, fala, tipo, mas com a Ginny, tipo, tu pode sair com a gente, não. Ela fala, eu gosto de sair com a Ginny porque eu gosto de, tipo, conversar com ela sobre minha irmã. Aí a Alexa fica, assim, chateada, só que ela não insiste no assunto. Aí no mesmo dia tá tendo uma palestra no colégio em que o Mike está palestrando junto com uma outra policial sobre os perigos de beber e dirigir. Então a Mônica, ela senta com a Ginny durante a palestra e ela comenta com a Ginny sobre o fato de que a mãe dela comentou de que vai ter esse evento, né, que é por isso que a Mônica tem que dormir na casa de alguém, do pessoal da polícia, enfim, e que o Mike vai ser o único policial de plantão. E elas começam a, tipo, pensar em ideias de, tipo, como que a gente vai tirar o Mike da sala dele nesse dia pra gente conseguir acessar o banco de dados deste caso. Aí a Ginny dá uma ideia arriscada, que é ligar pra polícia, assim, com uma falsa ocorrência, mas não falso pro Mike sair, então a Mônica conseguir acessar as coisas com o cartão que ele vai, tipo, ter colocado antes ali no computador. Aí na sexta-feira, chega, ela vai dormir na casa da Ginny, pra elas colocarem em planação, e ela até fala que acha, tipo assim, uma boa ideia de, tipo, falar com o Mike, tipo assim, quero conversar contigo por causa do pai da minha amiga, porque o pai da Ginny, ele sumiu do mapa, desde o que se divorciou da mãe dela, e a Ginny fala, tipo, tá, mas tipo, eu sei onde meu pai tá. E a Mônica fala, tipo, tá tudo bem se não quiser. Ela percebe que a Ginny fica bem, tipo, desconfortável com isso, mas a Ginny fala que, tipo, tá tudo bem fazerem. Apesar da linguagem corporal dela ser totalmente contrária. Aí elas vão no carro da mãe da Ginny, que tá de plantão naquele dia, a mãe dela é enfermeira, até a delegacia. Então,
a Mônica desce, ela tá levando, tipo, o McDonald's pro Mike, então ela passa aí pela recepção, fala ali pra recepcionista, tipo, eu quero deixar ali pro Mike, que a Mônica fala que sabe onde é que é a sala. Quando ela tá passando, ela vê que a policial que tava dando a palestra também tá na delegacia. Então ela manda mensagem pra Ginny falando, deu ruim, o Mike não tá sozinho aqui, mas elas seguem com o plano. Então ela entra na sala do Mike, fala que tá levando um lanche pra ele jantar, que ela pensa, eu imaginei que tu não teria intervalo hoje, então tô deixando aqui. E o Mike diz, tá, tipo, tu quer falar uma coisa, não precisa me subornar com o McDonald's, tu pode pedir o que tu quiser. Aí ela fala sobre o pai da Ginny e diz, o pai dela que sumiu, tipo, ela quer saber onde é que ele tá, só que eu não me sinto à vontade de pedir isso pro Tom. Então, ela fala o nome ali do pai da Ginny, que é Phil, e ele procura no sistema e fala, não tem, tipo, nada aqui. De novo, assim, a carteira dele tá vencida, onde quer que ele esteja, ele tá, tipo assim, bem escondido. Mas tem aqui no sistema que ele tinha uma audiência que ele não compareceu. E ele fala da data da audiência, a audiência tinha se marcado para 3 dias depois do assassinato das meninas. E nisso, então, a Ginny liga ali pra delegacia, falando que é uma mulher que tá caminhando na rua cachorro e viu um cara subir um muro. E ela fala o endereço ali, tipo, rua tal, número tal, que é a casa do Mike. Então, quando o Mike escuta aquilo, ele sai desesperado. E a Mônica, ela derruba o copo de Coca-Cola no chão. Aí o Mike sai, deixa ela ali, e ela consegue acessar ali os depoimentos da época do assassinato das meninas e imprime tudo. Aí quando ela termina de imprimir, a recepcionista tá entrando, mas a Mônica consegue disfarçar ali que ela tá limpando a sujeira. A recepcionista fala, eu vou lá pegar umas toalhas, então não precisa se preocupar com isso. Então a Mônica guarda os depoimentos, as 50 páginas impressa na mochila e vai embora. Inclusive, quando a Mônica, ela escuta, assim, tipo, a data do depoimento, ela fica muito intrigada, porque a gente já tinha comentado o dia que o pai dela tinha saído de casa, mas, assim, era uma data antes. Ela ficou, será que a Jean tá mentindo pra mim ou ela não sabe disso também? Aí em casa, elas, tipo, dividem, então cada uma começa a ler uma parte, e ela encontra o depoimento de um vizinho, que já era um senhor na época, de muito tempo atrás, falando que ele tinha saído de casa de noite pra dar uma volta, e tinha uma picape preta na frente da casa da Susan. Só que, tipo, ninguém deu muita bola pra isso. Só que o pai da Juliana tinha meio que deixado as meninas ali na casa da Susan, tipo, 25 minutos antes desse vizinho ver a picape. Aí, enfim, as duas vão dormir. No dia seguinte, então, a Ginny saiu pra buscar a mãe dela, então a Mônica volta pra casa. E a Phoebe, né, a mãe da Mônica, comenta que no dia anterior, no evento, ela viu a mãe da Colin lá, a professora da saúde. Ela sempre vai no evento porque o pai dela era um policial que morreu em serviço, então ela vai ali, tipo, em forma de homenagear o pai. E que a professora comentou com ela sobre o fato da Mônica ter se recusado a ajudar na cerimônia ali de memória. A Mônica disse que, na verdade, ela não recusou, ela só não respondeu. E ela falou pra mãe dela, tipo, tu acha que eu tenho que participar? A mãe dela falou, tipo, Mônica, faz o que tu quiser. E isso deixa a Mônica meio chateada. Ela fala, como assim minha mãe tá me tratando dessa forma? Aí a Mônica vai pro quarto, tira um cochilo e quando ela acorda, ela manda uma mensagem pra Daphne, pedindo então pro investigador se podia investigar o pai da Ginny. E ela faz isso sem a Ginny saber. Aí, enfim, durante a semana elas estão tendo ali treino e daí fica um clima meio tenso, porque a Alexa se atrasa pro treino. Tem uma outra menina também que ela, tipo, machuca o tornozelo, então ela pode treinar. E quando isso acontece, tipo, alguma coisa assim, a treinadora desconta em todas as outras meninas da equipe. Tipo, uma se atrasou, então vocês vão ter que fazer muito mais exercícios do que vocês fazem, então, acostumadas. E que a Mônica não gosta disso, porque ela sente que a treinadora fica jogando elas, tipo, contra si, sabe? Uma contra a outra. Aí a Mônica conversa com a Ginny e fala que o Mike, tipo, achou as informações do pai dela, não comenta sobre o fato de ter desaparecido, mas que não sabe onde ela tá. E a Ginny, tipo, fica um clima meio bosta entre as duas, sabe? A Ginny parece claramente chateada. Aí mais tarde, então, quando já tá em casa, a Mônica vai analisar os outros depoimentos e ela encontra o depoimento de uma das vizinhas, que se chama Diane, falando, tipo, em abril. Isso foi colocado junto com depoimentos do assassinatos, de que um dia ela chegou em casa e viu que as plantações dela na frente, para as flores, tinham sido pisoteadas. Ou seja, alguém passou aí pelo pátio dela. E que ela achava que talvez pudesse ter sido o Jack, que era o vizinho, porque tinha uns fatos meio estranhos, assim, com relação a ele. E que os pais da Susan tinham erguido uma cerca no pátio, porque ele ficava cuidando da Susan tomando banho de sol. Aí a Mônica lembra desse detalhe que, no momento atual da história,
essa cerca não existe mais. Tipo, os novos moradores botaram pra baixo a cerca, mas que os pais da Susan tinham construído uma cerca, um muro muito alto. E que o Ethan não teria como, tipo, ver do bosque o pátio. Aí ela manda mensagem com ele e decide se encontrar com ele numa praça, tipo, na manhã seguinte, bem cedo. Então ela fala pra mim, pra Rachel, que ela vai mais cedo pro colégio, porque ela tem essa tutoria, e ela vai pra praça de bicicleta. E lá ela encontra o Ethan, e o Ethan fala que ele mentiu, porque na verdade aquela noite ele estava saindo do quarto da Jennifer. Basicamente eles tinham conversado naquele dia, e daí ela acabou, tipo, pegando no sono, e ele saiu pela janela, e a janela, tipo, dava pro muro assim, pra sair da garagem, e quando ele tava saindo que ele escutou isso, mas ele não sabia, tipo, não conseguiu reconhecer o assassino, porque a pessoa tava com roupa preta, capuz, ele não conseguiu ver, mas tipo, o que ele viu era verdade. Só que ele não contou no depoimento dele essa versão, porque ele ficou, como é que eu vou, tipo, provar que eu tava lá dentro da casa dela, tá bem chato. Aí a Mônica, ela percebe que, na verdade, ela voltou pra estaca zero, né, tipo, das investigações, porque ela não tem, tipo, nada. Aí o Ethan comenta que muita gente, tipo, suspeitou dele na época, e que a Juliana e a Carly eram muito próximas. E a Mônica diz, tipo, até chegou a procurar a Carly, mas a Carly disse que ela não conhece as meninas, e o Ethan fica, ela te mentiu, né, então. Aí no colégio, então, a Mônica encontra a Ginny, pede desculpa pela forma como ela agiu, e a Ginny fala, então, que o pai, tipo, deixou a família uma semana antes das mortes das meninas, porque ele tinha agredido a mãe dela. E que só então, tipo, a mãe, ela decidiu prestar uma queixa contra ele. Aí a Mônica fica com um peso, tipo, de consciência gigantesco. Tipo, acabam se acertando. E elas decidem, então, tipo, que elas vão almoçar juntas ali na sala de design gráfico, passar o almoço juntas ali. E é nesse momento, então, e a Mônica, inclusive, mostra pra Ginny que tentou mandar uma outra mensagem pra Carly, falando, eu sei que, tipo, tu era amiga dela, tipo, podemos conversar de novo? E a Carly bloqueou ela. Mas enfim, depois disso a gente tem mais um flashback da Jennifer. Aí no flashback a gente tem, então, o dia em que a Jennifer recebeu a notícia da morte da Bethany e da Colin. Que a mãe dela, tipo, acordou ela pra contar isso de madrugada. E ela ficou muito mal, então ela desceu pra cozinha e ela escutou o Tom comentando com a mãe dela sobre a cena e que o Tom, tipo, chorava enquanto contava, porque tinha sido horrível, né? E de certa forma ele tinha uma ligação ali com as meninas. Aí também tem o dia do velório, então. A mãe da Susan se oferece pra levar a Jennifer, porque a mãe dela não poderia levar, já que o Peter e a Mônica estavam doentes. A Mônica, ela acaba, tipo, dizendo que não precisa, ela vai com a Juliana. E elas estão na casa da Juliana, se arrumando. A Juliana pede pra Jennifer fazer as pazes com a Susan. Falou, olha o que aconteceu, tipo, imagina se fosse mais de nós, vocês estão brigadas. A Jennifer ficou muito chateada que a Susan não conversou com ela antes de, tipo, ir lá e falar com o diretor. A Juliana falou, talvez ela não tenha, tipo, se sentido à vontade, tipo, pra falar contigo. Ela achava que não poderia fazer isso. E a Jennifer falou, tipo, é isso mesmo? Aí a Juliana pergunta, o que foi que tu botou, tipo, no armário do Ita? Ela disse que não era nada importante. E ela falou, a antiga Jennifer teria, tipo, nos falado o porquê. Mas enfim, elas vão pro velório. E lá, ela e a Susan, tipo, fazem as pazes, assim, tipo, a Susan sentando dela, assim, encosta na cabeça, tipo, no ombro, sabe? E se pede desculpa. Aí, enfim, se passa uma semana, a gente vai falar com as coisas também, que, tipo, se rearranjando. E a Juliana comenta, então, com ela e com a Susan sobre uma festa que vai ter na sexta-feira. E elas já tinham, tipo, combinado de sair pra um outro lugar, então a Jennifer fala sobre isso. E a Juliana fica, vamos na festa do penhasco, que é muito mais legal, vai estar todo mundo legal, que a Carly quer ir. A Jennifer, ela não pilha de ir, porque nesse caminho do penhasco muitas pessoas são presas ou paradas pela polícia. Ela fica, cara, meu pai deve ser policial, tipo, eu não quero ir. Aí a Juliana meio que explode e fala que a Jennifer nunca topa nada, ela nunca quer ir, sempre arranja uma desculpa pra não ir. Então, Juliana vai pro banheiro e a Jennifer fala pra Susan, meu Deus, o que tá acontecendo com ela? E Susan só fala, tipo, todas nós estamos mudando, né? Só que quando elas estão guardando as coisas, tipo, nos armários ali do vestiário, um barulho forte, tipo, chama a atenção de todo mundo. E é a Carly e a Ellie, a treinadora, saindo no tapa, tipo, se agredindo assim fisicamente, uma pra cima da outra. A Jennifer consegue, tipo, tirar a Carly e ela fala, por que tu tá fazendo isso? E ela diz, mas foi a Ellie que me atacou. Aí fica com isso, tipo, das três aí no tapa. E a Ellie, antes de sair, ela entrega pra Carly, tipo, um brinco dela, que tinha... Enfim, entrega o brinco. Aí a Jennifer, enfim, ela acorda no dia seguinte, se sentindo muito mal. A mãe dela leva ela pro médico. Enfim, ela pegou a doença, né, aqui dos irmãos. Aí a Jennifer fica chateada porque ela não vai participar do
homecoming, e quando elas estão no caminho pra casa, ela vê que a Juliana tinha mandado mensagem pra ela perguntando o que estava acontecendo. Ela não pôde ir. A Jennifer disse que ela tá doente, que não vai poder ir no homecoming, e a Juliana perguntou, mas na festa vai poder ir? E a Jennifer disse que não, e que ela nem pretendia ir. A Juliana perguntou por quê, ela disse que o problema dela é com a Carly, porque não gosta dela, e a Juliana disse que, tipo, ela tá sendo ridícula, e a Jennifer fica, eu sou, então? E ela fala, então, que a Juliana tá se drogando junto com a Carly. A Juliana nega e diz que a Jennifer tá imaginando essas coisas, mas que ela poderia, tipo, explicar pessoalmente melhor. Ela, inclusive, pergunta se a Jennifer, depois do homecoming, pode ir na casa da Susan pra ela explicar. E ela fala, é tu que quer conversar comigo, é tu que tem que vir até mim. E a Juliana diz que vai, só que quando a Jennifer chega em casa, ela acaba dormindo. Ela acorda, tipo, super tarde, de noite, e percebe que a Juliana não foi lá. Ela olha pela rua, vê o Ethan passando, então ela meio que bate no vidro da janela do quarto dela. Ele vê, então ela escreve o número de telefone dela no papel e gruda assim. Então eles começam a trocar mensagem, ela pergunta se ele não quer entrar. Ele fala que sim, então ela abre ali a porta dos fundos, deixa isso ir pro quarto dela. Eles ficam conversando, ela diz que sente que tá perdendo as amigas, que tá muito mal, e pergunta pra ele o que ele fica escutando no fone de ouvido. Ele diz que escuta audiobook, então tipo, fica escutando música, e eles começam a escutar juntos, até que a Jennifer pega no sono. E no outro dia ela acorda com um bilhete dele, falando tipo, você dormiu no capítulo 3. A gente continua outro dia. Aí, de volta ali pro presente, então, a Mônica, ela tá na aula de química fazendo prova. Quando termina, tá todos os alunos ali. E ela vai mexer no celular. Aí o professor pega o celular dela e fala, no final do dia tu vem buscar, tá? Então ela vai encontrar com a Ginny na sala de design gráfico. E a Ginny, muito esperta, ela viu que a Carly tinha privado o perfil dela do Facebook depois que ela levou a Mônica lá pra conversar. Então ela criou um perfil falso, fez amizade ali com a Carly no perfil, e ela achou uma foto antiga da Carly em uma picape preta. Aí quando elas estão conversando, a mãe da Colin, a professora de saúde, ela entra na sala e ela fica, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm autorização para estar aqui? E ela quer dar uma suspensão para as duas. A Ginny fala que ela faz aquela aula ali, que a professora naquele dia, inclusive, de design gráfico, não ia ir, então a professora de saúde estava substituindo. E ela fala, então dá suspensão só pra mim, porque eu achei que a gente podia ficar, e chamei a Mônica. E a professora, tipo, não aceita e dá a suspensão pras duas. A Mônica, inclusive, ela acha que a professora tá fazendo isso meio que de propósito pra descontar nela o fato de que ela não quis ajudar na preparação da cerimônia de memória ali das meninas. Aí a detenção, na verdade, na suspensão, ela seria no dia seguinte, então a Mônica tinha que chegar em casa e entregar o papelzinho pra mãe dela assinar. A mãe dela vê aquilo, a Mônica fala, tipo, que acha que foi meio que de vingança que a professora fez aquilo. Ela diz, não, tipo, eu tenho o número dela, eu vou ligar pra ela então pra ver. A Mônica diz que não precisa, e ela e a mãe dela meio que, tipo, a relação fica tensa ali. E ela fala sobre como a mãe dela, tipo, não abraça ela, não, tipo assim, é super fria. E fala, tipo, eu realmente sou tão parecida assim com a Jennifer pra tu não ficar distante de mim. Ela também fala sobre o fato de nunca conversar sobre a Jennifer. A mãe dela fala que ela não quer conversar sobre o pior dia da vida dela. E ela diz, eu não consegui salvar a Jennifer, não sei se eu consigo te salvar também. Ela, inclusive, deixa a Mônica de castigo, ela queria, tipo, ficar com o salário da Mônica. Mas a Mônica, ela esqueceu de passar na sala do professor de química pra pegar o salário de volta. Aí, no dia seguinte, quando ela tá indo pro colégio, junto com a Rachel e com a Alexa, tá todo mundo no carro meio tenso. E é porque é o dia da cerimônia de memória em homenagem às meninas. A Mônica não sabia disso, então quando ela chega no colégio, meio que todo mundo é forçado a participar. Só que ela fica, tipo assim, muito incomodada com aquilo, desconfortável, então ela sai dali, ela não participa. E ela tá meio que se usando pelo corredor quando o Brandon entra. Ela fala que não quer participar dali, porque, enfim, não quer participar. O Brandon fala que se ela ficar zanzando pelo corredor ali, o pessoal que supervisioniza o corredor vai encontrar ela, vai fazer ela participar. Então, ele leva ela até o carro dele. Eles entram, eles acabam se beijando, e daí interrompe, fala que não quer ser esse tipo de cara, mas deixa a Mônica ficar ali no carro dela o tempo necessário. E eles conversam ali sobre a situação deles, e ele fala que, tipo, se convencia de que a Mônica parecia ser mais velha e agia como uma pessoa mais velha, pra não parecer tão errado o que eles fizeram. Aí, na detenção, então, a Mônica e a Ginny estão lá. Tem uns caras que começam a mexer com a Ginny, aí a Mônica vai lá, tipo, defende ela. E a Ginny comenta que vai ter um jogo entre o colégio dela e o outro colégio, que elas poderiam, né, tipo, ir assistir. Porque nas fotos do perfil da Carly,
tem com uma outra menina no baile ali do colégio e que era uma líder de torcida também, e agora ela é treinadora das líderes de torcida desse outro colégio. Aí, enfim, a tentação acaba, ela consegue pegar carona com a Rachel e com a Alexa em casa. Aí depois de largar a Alexa em casa, a Rachel comenta com a Mônica no carro que ela tá preocupada com ela, que a Mônica fala que esse é um período sempre muito tenso na casa dela, né, por conta da morte da irmã e tudo mais. A Rachel fala, tipo, tu pode, tipo, conversar comigo sobre isso, porque a Bethany era minha prima. E a Mônica fala que não é a mesma coisa, porque a Jennifer era irmã dela e a Bethany era uma prima que a Rachel não gostava. E daí a Rachel sabe que com a Ginny ela conversa sobre essas coisas e ela fica bem chateada. Aí, enfim, na hora de jantar, a Mônica pergunta se poderia ir no jogo no dia seguinte, que o primo da Ginny iria jogar lá e tudo mais. Aí a mãe acaba deixando ela ir. Então, na tarde seguinte, ela e a Ginny vão no jogo. Elas encontram, então, a treinadora, que é a Patrice, lá. E quando acaba o jogo, elas vão falar pra Patrice sobre as coisas ali do colégio. Sobre a Carly. Então, a Patrice comenta que tinha boatos de que a Carly tinha sido expulsa do colégio antes de ir pro colégio delas, porque ela tinha brigado com a menina, tipo, fisicamente, mordido a menina. E na época que elas estavam ali, todo mundo estranhava a amizade dela com a Juliana, porque elas eram muito diferentes. E que a Carly tinha sido expulsa ali do time, ali das líderes de torcida, na verdade, por ter se envolvido com o namorado da treinadora Ellie. Que legal. A Patrícia também comenta que elas deveriam procurar a Ellie, porque as líderes de torcida ali, elas sempre se abriam bastante com a treinadora, e que se alguém fosse ter uma resposta, seria ela. Então, a Mônica encontra no telefone da Jennifer o contato da Ellie e manda uma mensagem dizendo que é irmã da Jennifer, e que queria conversar com ela, porque ela tá pensando em estudar na faculdade em que a Ellie tá fazendo uma pós, uma coisa assim. Aí no dia seguinte, ali no treino de dança, ela escuta a Rachel e a Alexa conversando sobre os planos que elas têm pra depois do homecoming. Ela se sente um pouco excluída, mas também assim, né, ela mal tá dando atenção pras amigas dela. E depois do treino, o Jimmy pergunta pra Mônica o que ele pretende fazer, se ela pretende ir na festa que vai ter depois e que ela iria querer ir, não sei o que. Ela fala, se essa é a forma de dizer que tu quer que eu vá, tipo, pode falar, sabe, tipo, eu vou. Ela percebe que o Brandon tava perto quando ele tava tendo essa conversa e escutou tudo. Enfim, depois que eles terminam, ela tá ali com a Rachel, com a Alexa, o telefone dela vibra e é a Ellie falando que adoraria se encontrar com ela, e elas combinam de tomar um café. Na cafeteria, ela e a Ellie estão ali bebendo, e ela descobre que a Ellie tá estudando pra ser assistente social. Ela fica, ai, minha irmã, tipo, tava pensando em ser isso, sabia? Aí ela comenta sobre o fato de que a irmã dela, um pouco antes das mortes, já tava, tipo, agindo diferente, tava mais reservada. A Ellie não tem muito a acrescentar. E a Mônica fala, e a Carly então, hein? O que tu acha da Carly? E aí a Ellie disse que conhece os boatos de que a Carly teria sido expulsa, só que a Carly não foi a Carly que pediu pra sair por conta própria, e a Ellie comenta que um dia ela achou um brinco da Carly no carro do namorado dela. Aí ela foi, enfim, né, tirar satisfação com a Carly, as duas tiveram aquela briga, e depois a Ellie descobriu que, na verdade, o amigo do namorado dela que tava se envolvendo com a Juliana. E aí ela descobriu que o amigo do namorado dela tava se envolvendo com a Carly, e um dia eles deram uma carona pra ela, pra comprar bebida alcoólica pra ela, e que o brinco caiu tipo, nisso, essa explicação horrorosa, né? Pelo amor de Deus. Aí a Ellie fala pra Mônica, tipo, tu nem tá pensando em faculdade, né? Então, boa sorte aí se tu quer mesmo, tipo, isso. Aí a Mônica e a Ginny chegam à conclusão de que elas precisam de novo conversar com a Carly. Só que, né, a Carly bloqueou a Mônica. Então, com o perfil falso da Ginny, elas falam que chamam a Carly, dizendo que vai ter um encontro dessa associação de estudantes de enfermagem, não sei o que. Marca com ela, então, quando a Carly chega no lugar, a Mônica, enfim, está lá. E a Carly, enfim, decide, tipo, começar a falar a verdade. Ela conta que o amigo do namorado da Ellie vendia drogas pra ela e que a Juliana nunca usou, mas ela tava se envolvendo com esse cara. E quando ela descobriu que ele era traficante, ela, tipo, surtou e quis se afastar dele. E que a picape preta que a Jennifer tinha visto naquele dia, ela é deles, desse cara. Aí a Mônica falou, tipo, mas por que tu nunca comentou com a polícia sobre isso? Porque tá aí um motivo pra, tipo, querer matar alguém. E a Carla disse que eles eram, tipo, ricos e influentes, então, de famílias influentes, e que esse tipo de pessoa nunca vai presa. Mas, enfim, a Carla não revela o nome deles, ela disse que não vai fazer isso. E a Mônica ficou se perguntando se a Jennifer tinha, tipo, descoberto tudo isso antes de morrer. E se, tipo, ela, na verdade, não foi uma vítima, ao invés de, tipo,
ter se matado. Aí, enfim, a gente tem um flashback da Jennifer no velório da Juliana, em que ela chega lá e ela percebe que o velório do Jack tá sendo no mesmo lugar, então ela sai pro corredor, passando muito mal. Ela tá, tipo assim, vomitando Billy. Aí a Carly aparece falando que ela, tipo assim, o segredo é tu botar o dedo na goela. Aí a Jennifer fica muito brava com a Juliana, fala que queria que a Juliana nunca tivesse se aproximado da Carly. Daí a Juliana fica meio que debochando, tipo assim, me culpa, né? Tipo, bota a culpa sempre em mim, na mulher. E aí, de noite, a Jennifer sai escondida de casa e vai até a casa do Ethan. E eles começam, tipo assim, se pegar loucamente. E daí, tipo assim, encaixando a roupa. E o Ethan fala, não, tipo, não quero fazer isso contigo triste. E a Jennifer fala, eu estou sempre triste. Ele fala que já tentou, tipo, tirar a própria vida, mas que não vale a pena, porque tem muitas pessoas que gostam de ti no mundo. E ele começa a falar pra Jennifer e repetir pra si mesmo, tipo, eu ainda estou aqui. E a Jennifer faz, mas começa a soar mais como uma maldição do que como um mantra positivo. Aí, enfim, né, de noite, então, de volta presente, a Mônica, ela tá descendo ali pro escritório do Tom pra ver se descobre mais alguma coisa, só que o Tom pega ela no flagra. E ele fala que, tipo, não quer que ela fique mexendo ali nas coisas, porque ele tem uma arma no escritório. E a Mônica pergunta, foi assim que a Jennifer morreu, porque ela não sabe como que ela morreu, né? E ele disse que não pode contar porque ele prometeu pra mãe dela que nunca contaria. Aí o Tom comenta que, tipo, ele sabia que sempre foi o Tom, sempre foi o Ethan que mandou as cartas pra ligar os pontos. E que ele, tipo, chegou a pensar que talvez o Ethan tivesse influenciado a Jennifer porque ele já tinha um histórico de suicídio. Aí a Mônica pergunta por que ele guardou o celular da Jennifer. E ele disse, olha, se, tipo, tua filha se matasse, não ia querer, tipo, vasculhar tudo pra achar o verdadeiro motivo? E ela pergunta se em algum momento, tipo, chegaram a entrevistar a Carly, pegar o depoimento dela. E ele diz que, tipo, o nome não é estranho, mas ele confirma que falaram com as amigas, tipo, das líderes de torcida. E ela fica, mas, tipo, será que a Carly não tava mentindo pra proteger uma pessoa? E daí ela basicamente planta essa dúvida na cabeça do Tom, porque no dia em que as vítimas morreram, né, foram assassinadas, o Tom disse que quando chegou na casa, o cachorro da Susan tava, tipo, deitado, grudado nela, assim. E ele é um cachorro grande. E daí ela fica assim, tá, mas, tipo, se a pessoa entrou em casa e tentou ir pra cima da Susan, o cachorro teria protegido ela. Tipo, o Jack tinha alguma, tipo, marca de arranhão de cachorro, mordida. E daí o Tom, ele fica pensativo porque eles nunca param pra pensar nisso. Porque novamente tinha ali um movimento emocional no caso. E o Tony percebe que na verdade não deveria ter sido ele que conduzia as investigações, até porque ele conhecia as vítimas. A narrativa avança então pro dia seguinte do homecoming então da Mônica, em que a equipe dela de dança apresenta, e quando ela tá na apresentação, a Alexa puxa a Mônica pro carro alegórico. E quando eles estão lá fazendo desfile no carro alegórico deles, ela vê de longe a Ellie com o namorado. E o namorado é o Brandon. Enfim, eles veem a Mônica vê ele, só que a Ellie e o Brandon não notam que os dois estão olhando pra Mônica. E daí ela depois encontra a Ginny, comenta o que ela viu e pergunta se a Ginny não quer tipo, ir na festa depois na casa da Kelsey. Tem ali o jogo do time de futebol nessa temporada. O time da escola vence depois de todos esses anos. Eles nunca mais tinham vencido depois da morte das meninas. Então tem o baile, todo mundo feliz. Então a Rachel, a Alexa e a Mônica vão pra casa da Alexa pra se arrumar. E quando elas estão se arrumando, a Mônica recebe uma mensagem do Brandon falando que eles precisam conversar. E a Mônica sabe, tipo, o porquê, mas ela ignora a mensagem. Aí na festa, tipo, eles estão lá bebendo de boa. Ela, tipo, em um momento vê, tipo, a Rachel, tipo, muito mal. A Rachel derrubou, tipo, a bebida na blusa que ela tava usando, que não era dela, era da Alexa. E ela começa a chorar. E a Mônica fala, te acalma. Aí ela vai lá de fora, porque o Breno tá esperando ela pra eles conversarem. E ele fala, tipo assim, como assim tu foi, tipo, atrás da Ellie? Tipo, ela não pode descobrir o que aconteceu. E ela fala que, tipo, não contou nada e que, na verdade, ela foi perguntar sobre a Carly. E daí, quando ela tenta ir embora, o Breno segura o pulso dela. Aí a Mônica consegue soltar e fala pra ele nunca mais se aproximar dela. Aí ela cai, tipo, no gramado da casa da Kelsey e liga pra mãe dela. A mãe dela vai buscar ela e a Mônica, tipo, em casa. Tipo, antes de descer do carro, ela começa a chorar, falando que ela faz tudo errado. E a mãe dela fala assim, mesmo tu na tua pior versão, eu te amo mais do que a minha própria vida. Aí ela sai pro quarto muito mal. E ela tá vomitando no banheiro, até que ela pega o celular dela. E ela vai procurar uma foto antiga que ela tem do Brandon, que ela tirou no clube. E ela percebe que ele tem uma marca, tipo, de uma cicatriz no joelho, que condiz com
uma cicatriz de mordida de cachorro. Aí no dia seguinte, a Mônica acorda e ela tá sozinha em casa com o Peter. O Peter disse que os pais falaram que é pra ela não sair, mas ela escuta uma batida ali na porta lateral e é o Brandon. E daí ela bota o celular pra gravar no bolso, começa a conversar com ele, falar que, tipo, ela já sabe de tudo. E o Brandon tenta insistir, falando que ela não pode contar nada a ninguém. Só que ele começa de uma forma muito estranha por cima dela. Nisso, o Peter coloca a cabeça na janela e fala: quem que é esse? E isso parece meio que desestabilizar o Brandon. Aí a Mônica também entra na cabeça dele e fica assim: ai, tu não é assassino de crianças, né? Tipo, tu não vai fazer nada contra meu irmão. Pode ser qualquer coisa, mas isso tu não é. Ele fica abalado, aí ela, tipo, dá um chute nas partes íntimas dele, manda o Peter sair correndo pra casa da Ginny e chamar a polícia. E ela e o Brandon começam, então, uma briga física. Então, ela pega o taco, assim, ela consegue, tipo, se defender. E ele começa, tipo, confessar tudo. Ele falou que, na verdade, ele que tava tendo um caso com a Juliana, não com a Carly, não um amigo dele com a Carly. E que ele tinha 22 anos na época, a Juliana tinha 15. E que ele não podia, tipo, terminar com a Ellie pra ficar com a Juliana, mas a Juliana não entendia isso. Aí, no dia da morte, ele estacionou a picape, tipo, preta ali, lá de fora da casa da Susan, porque a Juliana tinha ameaçado contar tudo pra Ellie. Então, ele queria conversar, mas a Carly não, a Juliana não queria. Ela falou que ia chamar a polícia pra ele denunciar. Aí ele, tipo, partiu pra cima. A Susan viu, ele, tipo, acabou matando as duas. Só que a Mônica manteve o tempo todo a mão dentro do bolso. Então, o Brandon percebeu que ela tava, tipo, gravando tudo. E ele parte pra cima dela de novo, só que nisso, tipo, a Ginny, ela consegue, chega a tempo. A Mônica, nesse meio tempo, ela jogou o taco, então a Ginny bate com o taco no Brandon. Fala que o Tom, tipo, chamou a polícia está vindo. E o Brandon tá, tipo assim, no chão, jogado. Aí as duas olham, daí a Ginny fala: qualquer coisa que tu faça aqui, eu vou dizer que foi legítima defesa. Não vou falar que tipo, ele já tava caído. Aí a Mônica disse que quer muito, tipo, bater, matar o Brandon. Só que ela não pode fazer isso porque as famílias cometem injustiça. Então ela começa só, tipo, ficar chutando ele nas costelas até a polícia chegar. Aí nós temos o último capítulo, então, com a Mônica acordando no hospital. Ela foi levada pra lá, o Brandon também, a família dela tá lá. Tem acho que tem a confissão ali pros pais dela. A mãe dela tá muito puta, falando tipo assim: o Brandon não merecia atendimento médico, não sei o que, não sei o que. Aí a Mônica fica assim: mas ele não vai sair daqui. E o Tom fala que, na verdade, tipo, o caso vai entrar primeiro como assédio, depois como agressão. E assim vai indo. Então, dá alguns dias, sai a notícia de que o Brandon estava sendo acusado, né, enfim, de assassino das meninas, e que estava sendo acusado por estupro de vulnerável pelo que ele fez com a Mônica, pelo caso que eles tiveram, porque o Brandon tem 27 anos e a Mônica tem 16. Aí, enfim, ele foi, tipo, demitido do colégio, e as únicas pessoas que sabiam, tipo, de tudo isso era a família da Mônica e as amigas dela, a Rachel e a Alexa também sabiam. E que meio que todo mundo descobriu no colégio, deduziu, porque ele foi demitido e ela faltou 2 dias seguidos. Passa alguns dias, então, quando a Mônica volta pro colégio, ela pede pra sair da equipe de dança, que ela já não tava mais gostando de fazer parte. Alguns dias depois, então, o Jimmy chama a Mônica pra eles, tipo, saírem como amigos ali, porque ela tinha saído da equipe de dança, o treinador dele tinha sido demitido. E fica de boa, eles vão sair pra comer em um lugar. E quando eles estão no caminho para ir para esse lugar, eles passam pelo lugar onde a Colin e a Bethany faleceram. E ela pede para ele parar ali. E ela percebe como seria fácil, tipo, esconder uma evidência de algum crime ali. Passa ali, então, o dia da morte da Jennifer. Ela manda uma mensagem pro Ethan falando: nenhuma carta esse ano. E ele falou, tipo, assim, não, eu tô de boa. Eu acho que tu me ajudou a libertar ela, né? Tipo, deixar ela livre. Então ela pergunta então pro Ethan o que ele conversou com a Jennifer antes dela falecer. E ele disse que a Jennifer pediu pra escutar mais o capítulo do audiobook, perguntou qual era o final do livro e falou: na próxima vez eu te conto. Nunca mais teve próxima vez, né? Aí meio que fica por isso. O investigador particular não encontra nada sobre o pai da Ginny. Tipo, o cara sumiu do mapa. A Mônica meio que aceita que a irmã dela cometeu suicídio, porque a mãe dela disse que a irmã dela deixou uma carta assim, só que eles nunca contaram pra ela isso. O livro tem mais um flashback antes de terminar, de 5 anos antes do ponto da Ginny. A Ginny, então, ela comenta sobre a família dela, tipo, o pai agredia a mãe e tudo mais, até que a mãe fez uma denúncia. E um dia a Ginny tava na casa da avó paterna dela, quando a mãe dela tava na audiência, e o pai dela, tipo, encheu o saco até a avó deixar ele buscar a Ginny pra eles saírem. O pai tava muito bêbado, tipo 10 e pouca da noite, e daí ele tava numa conveniência lá
Ela fica no estacionamento, tipo, esperando ele no carro. Aí o pai dela começa a brigar com os caras. A Ginny pede pra ele voltar pro carro, ele tá muito bêbado. E daí ele fala que o cara com quem ela tava brigando, ela, tipo, mexendo com umas meninas adolescentes e que, para o pai dela. Essa é a linha final, tipo assim, bater na esposa, tudo bem. Mas agora, mexer com menina adolescente é onde ele bota os limites dele. Ele fala que tava, tipo, defendendo as meninas ali, xingando o cara, porque poderia ser a Ginny naquela situação. Eles então saem, e quando eles estão dirigindo, o pai pergunta pra Ginny qual música ela quer escutar. Ele vira assim pra ver, e nisso ele perde o controle do carro e bate em outro carro e eles capotam. E tem tipo meio que a rua e tem uma colinazinha assim, com um rio. Eles capotam, mas a Ginny não tá desacordada, ela tá bem, ela tava de cinto. Ela sai do carro, ela vê que o pai dela tá todo ensanguentado, assim, o braço num ângulo estranho. E ela decide subir pra, tipo, ver se tá tudo bem, procurar ajuda. Ela vê outro carro, tipo, destruído. Vê que um dos membros de uma pessoa que tava no carro, tipo, saiu do corpo da pessoa. E ela fica, meu Deus, eu tenho que pegar o estado do meu pai, que tá no carro, ligar pra polícia. Daí quando ela desce, o pai dela tá acordado e ele começa a pedir pra Ginny, tipo, tirar ele dali, apertar o cinto. E ela fica, não. Tipo, tô agredi minha mãe. Então não. Então basicamente a Ginny fica vendo o pai insistir e ele perdendo a consciência e o carro, tipo, afundando no lago. Então ela sai dali, finge que, tipo, nunca aconteceu, vai embora, deixa o pai morrer, diva com 11 anos. E então ela vai pra casa e quando a mãe dela chega, ela tá, tipo, com o ombro machucado. E quando a mãe dela pergunta o que foi aquilo, ela diz, foi meu pai. E ela não se sente culpada porque não é bem uma mentira. Tipo, o pai dela causou um acidente e fez ela, tipo, ficar machucada. Aí termina assim a história. Tipo, a Ginny nunca tinha apanhado o pai dela do tipo. Então o caso das meninas nunca foi mais diplomático. Foi o pai dela que causou o acidente. Eu não tinha nenhuma expectativa com esse livro. Achei que seria muito bobinho. E eu me surpreendi muito. Eu tava me irritando um pouco ao longo da história, porque tinha essa questão do Brandon no início do livro, e ele desapareceu uma parte, pra logo depois a autora conectar tudo. Eu também pensei que talvez o caso dele com a Mônica fosse sair, tipo, como se nada tivesse acontecido, mas ele foi preso, inclusive preso com uma acusação do que ele fez contra a Mônica. Tem umas coisinhas que me incomodaram no livro, não vou mentir. Eu dei 4 selos pra ele. Ai, meu luz tava apoiado no meu caderno de anotações. Eu fiquei um pouco confusa com a linha do tempo, principalmente do ponto de vista presente, porque tem uma parte que eu senti que o Homecoming já tinha passado, mas depois não tinha, aí eu me confundi um pouco nessas horas. Eu acho que esse livro tem alguns probleminhas de tradução, não que seja coisas erradas, palavras escritas erradas, mas às vezes a ordem das frases estão meio estranhas, que são ordens que fazem sentido em inglês, mas não no português. E os pontos de vista da Jennifer, gente, são inúteis, porque tudo que acontece neles, ou a Mônica já descobriu, ou ela vai descobrir em seguida. Então, a única coisa que serve meio que pra ter um aprofundamento de personagem da Juliana, da Susan, que não precisa. Mas tirando tudo isso, foi um livro incrível. Se tu tá começando a ler suspense, eu recomendo muito pegar esse. Agora tu não vai pegar, né, porque eu já te contei toda a história. Mas caso tu queira presentear alguém com esse livro, é uma boa. Eu adorei. Esse foi o vídeo. Deu quase 2 horas aqui gravando. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!